Graça e paz, igreja. Amém. Confesso que hoje, como se fosse a minha primeira vez pregando, o último louvor que tocou, quando o pastor André colocou no grupo de louvores, na hora eu pensei assim: Senhor, que alguém do louvor venha intervir, que não deixe eu tocar ele. Porque era o louvor que o pastor mais gostava. Era o louvor que o pastor mais ouviu no hospital. O pastor Val. Então esse louvor ficou muito marcado para mim. E o local que eu lembro muito dele, sem ser da minha casa, é aqui. Então, para eu poder estar aqui, eu estou enfrentando algo muito grande. Porque é muito difícil você não ter mais a pessoa do seu lado. E lembrar, ter lembranças dele, onde ele sentava. Então, eu peço para vocês continuarem intercedendo pela minha vida, que hoje eu estou enfrentando um leão para estar aqui. Mas quando você tem um propósito, quando Deus tem um propósito para você, você passa por grandes montanhas, por grandes dificuldades e chega, porque o propósito que Deus tem é dele. Amém? O tema da minha pregação, que o Senhor me deu nessa trajetória, como vou prosseguir quando Deus diz não? Quando o pastor ficou internado no dia 5 de fevereiro, que o intestino dele foi obstruído, os rins não funcionavam, e ali nós oramos, a igreja orou e o Senhor fez grandes coisas. Foi um milagre que aconteceu com ele, na vida dele, ali naqueles dias, que vocês sabem disso. E quando, agora no dia 22 de março, ele foi internado no dia 19, no domingo, e no dia 22 de março, todos sabem que o Senhor recolheu ele. Mas a minha esperança, e eu creio que a esperança da igreja, era que o Senhor fizesse de novo. Porque nós estávamos crendo que Deus ia fazer de novo. Diante de toda aquela situação, diante de toda aquela hemorragia que ele teve no domingo, de todo aquele sangue que caiu no meu quarto, mesmo aquela situação, ainda assim eu falei: Deus vai fazer de novo. Porque enquanto há fôlego, há esperança. E os dias foram tensos, os dias foram complicados, os dias foram pesados. E ali na quarta-feira, quando nós estávamos todos junto com ele, quando eu cheguei na Santa Casa de manhãzinha, eu já vi que ele estava totalmente diferente da terça. E eu olhei para ele e falei assim: amor, eu cheguei, eu estou aqui, eu vou ficar aqui com você. Está eu, está o Japa, está a Franciele, está a Franciane, nós estamos junto com você. Nós estamos aqui. Eu percebi que ele não estava nada bem, ele tinha piorado. E eu senti aquele medo
aquele grande medo. E ali eu fiquei, ali eu conversava com as meninas e dentro de mim estava assim, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. E aí no final, resumindo, né, a nossa trajetória na quarta-feira, Paulo, Ana, tudo ali com a gente, e a gente vendo a situação, ele estava muito agitado. Aí o pastor André chegou mais tarde lá na Santa Casa, viu a agitação dele, aí conversou com ele não falava. E eu perguntei para o médico por que ele não verbalizava, e o médico falou que ele tinha as células, uma parte do cérebro tinha perdido, estava fraca, então ele não conseguia verbalizar, ele só fazia sussurros, sons. E ali o André viu a agitação dele e falou para ele assim, guerreiro, pode ir, vai em paz. Se a sua preocupação é a Rosana e a igreja, eu prometo, eu dou a minha palavra que eu cuidarei da Rosana e cuidarei da igreja. E ali o pastor Val, ele foi diminuindo a agitação. E aí, eram umas 17 horas, eu entrei no banheiro do quarto da Santa Casa e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu senti no meu coração de falar com ele também. E fui lá e falei com ele. Falei, amor, eu não quero que você vá, porque eu vou ficar sozinha. Mas você está sofrendo, pode ir. E quando eu falei aquilo para ele, ele ficou muito agitado. E ele começou a gesticular os braços, as mãos, ele ficou muito agitado. E ali eu dei um beijo no rosto dele, saí do quarto, entrei na capela da Santa Casa e fui lá falar com Deus. Porque eu cria que Deus ia fazer. Chegou mais tarde, à noitinha, o André saiu do quarto e falou assim para mim assim, Rô, ele está indo embora. Eu falei, como assim? Ele está indo, a saturação dele está caindo, não sobe, ele está indo embora. Eu olhei, pensei, falei, Deus, é o seu não. Diante do seu não, como que eu vou prosseguir? E ali estava o irmão dele na sala, muita gente no quarto. E aí uma pessoa falou para mim, você quer ficar sozinha com ele? Eu falei, eu quero ficar sozinha com ele. E ali eu entrei naquele quarto e eu esquentava as pontas dos dedos dele e colocava o aparelho de saturação para ver se aquilo funcionava. Coloquei nos 10 dedos da mão e não funcionou. Ali eu olhei a fralda dele, ele nunca tinha usado fralda na vida, então, né? Aí eu olhei a fralda, estava com um pouquinho de xixi, eu falei para ele, amor, eu vou esperar você fazer todo o xixi, depois eu troco você. E ali eu olhei ele inteiro, coloquei a mão nos pés, olhei, fui no rosto dele, beijei muito o rosto dele. E aí, chorei muito, que é normal. E aí eu falei para ele, falei, amor, ele olhando para mim, eu falei, amor, como eu disse à tarde, eu não queria que você fosse, porque você é o meu marido e eu vou ficar sozinha. Mas vai, você está sofrendo, vai porque Jesus está te esperando. Quando eu disse isso para ele, ele fechou os olhos lentamente como um cordeiro. Ele não puxou a respiração, não fez barulho algum. Somente fechou os olhos com aquela delicadeza. E aí eu saí de perto dele e falei, agora ele está indo embora. Ficamos um pouco na Santa Casa.
até as enfermeiras irem ao quarto, até o médico ir também. O óbito foi às 22h10. Me tiraram dali do corredor para que eu não visse ele passar para ir para o necrotério. E chegando na minha casa, eu não sei, talvez você seja diferente de mim e não questionou a Deus, mas eu questionei muito. No momento que eu recebi a morte dele, eu não consegui entender, eu não consegui digerir aquilo. E eu cheguei em casa e eu chorei. Foi uma pessoa, uma amiga minha, que estava lá na Santa Casa, me acompanhou até em casa. E aí eu entrei no quarto para poder passar a roupa dele, para levar, para vestir-o. Ela falou assim: você quer que eu passe a roupa dele? Eu falei: não. Eu comecei e vou até o fim. Eu vou passar. Gostaria muito de estar passando a roupa dele para que eu pudesse sair com ele, para que eu pudesse jantar com ele, para que eu pudesse passear com ele. Não queria estar passando a roupa dele para essa situação, mas se é isso que eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar até o fim. E por muitos dias eu questionei muito. Eu questionei muito porque ele tinha promessas. E eu questionei. E as minhas filhas me ouviram. Falei: não me julguem, só me ouvem, porque eu preciso falar aquilo que eu estou sentindo. A dor é muito grande. E eu precisava falar. E eu quero dizer para você: você já recebeu um não de Deus? Eu acredito que todo mundo já recebeu um não de Deus, ou um não mais leve, eu falo assim, uma coisa que você relevou. Mas receber o não de Deus para levar uma pessoa que você ama é muito difícil. E eu não consegui entender naqueles dias o não que o Senhor falou. Porque é uma dor insuportável. É uma dor que atravessa a alma, é uma espada que atravessa o coração e a alma. É uma dor que não tem como explicar, não tem como digerir, não tem como imaginar. Só quem passa sabe. É uma dor terrível. E eu comecei a perguntar para o Senhor, falei: Senhor, mas nós oramos. Desde o dia que nós recebemos o diagnóstico dele, desde o primeiro diagnóstico, falei: nós não paramos de orar na nossa casa, todas as noites nós orávamos ao Senhor e clamando ao Senhor pela cura. Nós não descansamos uma noite sem colocar ele e os outros enfermos, que muitos nomes foram dados para nós, e nós estávamos ali orando, não só para o pastor Val, mas para muitas pessoas que estavam com câncer. E ali, durante quase 3 anos, nós ali firmes nas nossas orações, nos jejuns, a igreja orando e jejuando, a igreja junto com a gente, vocês junto com a gente, clamando ao Senhor. E eu também acredito que vocês também estavam crendo que o Senhor ia dar a cura física. Foram noites tensas de oração. Há 15 dias atrás, antes dele morrer, o Joca fez um grupo, ele mesmo, ele liderava o grupo de oração. Ele falou assim: eu vou fazer um grupo e eu vou liderar o grupo de oração para a gente orar novamente. O Joca fez um grupo de oração, de jejum e oração, e um relógio para nossa família. Ali ele orava, ele abria, ele orava e nós continuávamos orando para a cura do pastor. E hoje eu vejo que
mesmo diante das orações, dos jejuns e de tanto pedido, de tanto clamor, a vontade de Deus prevalece. Quantas madrugadas eu acordava e orava e falava: Senhor, não permita que ele vá. O Senhor me conhece, o Senhor me fez, o Senhor sabe que eu não tenho estrutura para isso. E o Senhor, todas as noites, era a minha oração repetida. Eu orava por ele e orava pedindo para Deus ter misericórdia da minha vida. E o Senhor teve. Foi passando os dias de luto, estou em luto. Foi passando os dias de luto. O luto é terrível, ninguém entende. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu estou chorando, outro dia eu estou ali. E tudo me lembra ele na minha casa, onde ele senta. Fui ao mercado, cheguei na banca do mamão papai, peguei o mamão e ia colocar no saco. Eu falei: ai, ele não está em casa. Esses dias aconteceu algo que eu queria muito falar com ele. Eu lembrei. Falei: meu Deus, como eu gostaria que você estivesse aqui para eu falar com você. Como eu gostaria que ele estivesse aqui para ver tudo o que está acontecendo. O luto, ele é devastador. Você quer a pessoa, você quer contar, você quer ter a pessoa. Eu sinto o cheiro dele. Ontem, abri o guarda-roupa, lembrei, peguei uma blusa de frio dele, falei: ele usou essa blusa e eu não lavei. Peguei, cheirei, vesti a blusa e fiquei com ela. Não consegui ainda tirar nada dele do lugar e não estou com pressa. E nas minhas madrugadas, eu ainda continuo acordando da mesma forma, porque ele tomava diurético, né, por causa da ascite, então ele levantava várias vezes durante a noite para fazer xixi. E todas as vezes que ele levantava, eu estava acordada. Eu acompanhava ele. Amor, tá tudo bem? A minha frase era essa. De meia em meia hora: amor, tá tudo bem? Ele tá. Só levantei para fazer xixi. Hoje continua a mesma coisa ainda. Eu acordo às madrugadas. E aí eu olho e falo: meu Deus, ele não está aqui. E aí durante as minhas acordadas, durante esses dias, na madrugada, eu falei: Deus, qual é o seu propósito? Sendo que eu pedi tanto. A igreja pediu, o Joca pediu. Por que isso? Porque o não do Senhor, o não é tão devastador. Eu pude viver um pouquinho do milagre no dia 5 de fevereiro. Eu orei e agradeci o Senhor por aquele momento que o Senhor fez e abriu o intestino dele. Falei: Senhor, eu quero sentir isso de novo. É muito bom sentir o sim de Deus, é muito bom sentir Deus movendo, é muito bom sentir Deus fazendo. Eu vi o Senhor fazendo ali. Porque as duas médicas que cuidam dele falaram que não tinha como o intestino dele abrir novamente. E Deus abriu. E eu falei: Senhor, como é bom sentir, ver o Senhor fazendo as coisas, grandes coisas. E por que o Senhor não fez agora? Qual que é o seu propósito neste não? E eu falei para o Senhor, falei: Deus, como que eu vou prosseguir diante desse não? E como eu vou pregar agora
sobre cura, sendo que não houve cura física aqui? Como que eu vou poder explicar para as pessoas o que aconteceu e eu não vivi isso? E aí o Senhor foi me dando versículos e versículos. E o Senhor me disse, como falou para Isla, o milagre é você. O milagre é você. E eu falei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer dizer com o não? Por isso que o tema dessa pregação, como vou prosseguir quando Deus diz não? Amém? Em Gênesis 50, 20, não precisa abrir agora, tá assim: vós intentaste o mal, mas Deus tornou em bem. Vós intentaste o mal, mas Deus tornou-se em bem. Amém? Deus disse não para José. Deus disse não para José. José poderia ali ter ficado com Jacó. Deus poderia ter mudado toda a história dele. Ele ter ficado com o pai, crescido com o pai, aprendido com o pai. Mas Deus disse não para José quando ele foi para com os irmãos, quando ele foi vendido, quando ele foi para a casa de Potifar, e ele passou o maior perrengue. E o Espírito de Deus continua falando. Eu falo não, porque eu quero o seu crescimento. O propósito está aí. José, se ele não tivesse recebido o não de Deus, de ter ficado na casa junto com o pai, ele ia continuar um José, filho de Jacó. Só isso. Mas quando ele foi para fora, sofreu tudo o que tinha que sofrer, foi preso, ele se tornou quem? Quem que ele tornou, igreja? O governador do Egito. O Senhor falou, por isso que existe o meu não. O meu não é para isso. Todas as curas que Jesus operou aqui, elas são provisórias, não são? Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro teve que morrer depois. De outra coisa, mas morreu. Então, é somente a cura física. E o Senhor tem o que pra gente? Vida eterna. A cura eterna. E aí, conforme eu fui lendo, o Senhor foi colocando os versículos, eu comecei a entender tudo o que aconteceu. Em Apocalipse 21:4 fala assim: lá não tem dor, não tem pranto, não tem tristeza, não tem câncer, não tem doença. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, capítulo 12, verso 7 até o 10. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 7 e 10, que diz assim: é para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dê boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Amém? Glória a Deus. Deus disse não para Paulo também. E o Senhor foi falando: olha, eu disse não para Paulo e eu fui procurar. Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne. E o Senhor não tirou. O Senhor falou não para ele. O Senhor falou: não, a minha graça te basta. E a graça do Senhor nos basta mesmo. Amém? Adorar a Deus depois do sim que nós recebemos é gratidão. Nós oramos com grande alegria, nós oramos com determinação, nós agradecemos com o coração cheio de vontade. Eu tenho áudios do pastor gravando o testemunho dele, porque ele acreditava que ele ia sair pregando o testemunho. Então, se tivesse acontecido ao contrário, logicamente que nós estaríamos felizes e contando o testemunho dele, para a glória e honra do Senhor. Mas não aconteceu. Então eu estou aqui e vou contar o testemunho dele para onde quer que Deus me levar. Porque a história dele também edifica. Amém? Então, quando você adora o Senhor, quando Deus diz não, você move o céu, porque o seu coração está quebrantado, o seu coração está doído, você está no pó. Então, quando você continua orando e fazendo o que tem que fazer, quando você recebe um não, você move o céu. Paulo aqui, ele não parou. Paulo aqui, ele tinha um espinho na carne. Alguns estudiosos falam que era enxaqueca, outros falam que é outra coisa, a gente não sabe bem o que é mesmo. Mas ele tinha um espinho na carne. Ele deveria ser o espinho, porque ele clamou para Deus para tirar por 3 vezes. E Deus disse não. A minha graça te basta. E foi isso que o Senhor falou. A minha graça te basta, Rosana. Continue. Fale. Pregue. Você ficou parada demais. Levanta. Agora é hora. Agora é hora. Se Deus não disse não para a cura que você estava procurando, é porque Ele já disse sim para a eternidade. Ele disse não para o livramento. É porque Ele disse sim para te sustentar. Quando Deus disse não para algum livramento, o Senhor está dizendo sim, nisso eu vou te sustentar. O meu não é o fim. O meu não é o fim. Eu vou te sustentar. Salmos 23:4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo.
E o teu bordão e teu cajado me consola. E isso é verdade. Toda a Bíblia é uma realidade, é uma verdade. Mas esse versículo aqui, eu estou vivendo ele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o que eu mais temia era a morte do meu marido. Era Deus levar o meu marido. Estou vencendo. Porque o Senhor é comigo. Deus é comigo. O Senhor é com você. 3 vezes Paulo rogou ao Senhor: afasta de mim. Afasta de mim esse espinho na carne. 3 vezes. E o Senhor falou não. E o não dele é não. Mas há momento em que Deus responde de forma diferente na nossa vida. O Senhor tem um meio dele trabalhar, um meio dele responder. Mas eu quero te dizer que o não é porque ele não ouviu a sua oração. O não é porque ele não ama você. O não é porque a sua fé foi pequena naquele momento. Não é nada disso. Às vezes, o não dele significa sim para você. E a pergunta não é apenas por que Deus disse não. A pergunta é: como continuar prosseguindo quando Deus disse não? Como é continuar com aquele não na sua cabeça, aquele não no seu coração? Como continuar aquilo que você queria tanto que acontecesse, aquilo que você creu até o fim, até o último segundo, e você recebe um não? Como continuar sendo você? Sendo você. Como? Talvez você perde uma porta de emprego fecha, é um não de Deus e você fica ali reclamando e você fica ali murmurando. Às vezes você perde coisas tão pequenas, alguma coisa que Deus fala não para você, e você fica tão abalado, que é normal nós ficarmos abalados com o não dele, porque nós somos acostumados a receber o sim, o sim. E de quem que você recebeu o não? Do Deus Todo-Poderoso. De quem você recebeu o não? Do Pai Eterno. De quem você recebeu o não? Daquele que você mais busca, daquele que você mais acredita, daquele que você mais confia. Eu não busquei um não de qualquer outra pessoa, mas eu busquei a cura no Deus Todo-Poderoso, naquele Deus que fala que ouve, naquele Deus que fala que tem misericórdia, naquele Deus que fala que nos ama. Eu busquei o sim para o meu marido, a cura para o meu marido, naquele Deus que nós conhecemos, que não há sombra de dúvida. Por isso que eu me achei, e por isso que eu pensei que Deus ia fazer. Porque é uma cura de um câncer? O que é uma cura de um câncer? Nada para ele. Nada. Mas, mesmo assim, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele está no controle de todas as coisas. O sim dele é sim, o não dele é não. E aí chegou num ponto que eu falei assim para as meninas: então eu posso espernear, eu posso puxar meus cabelos, eu posso gritar, eu posso esmurrar a parede, eu posso fazer qualquer coisa, que não adianta. O não dele é não dele. E aí, olhando para toda essa situação, eu falei: tá bom, Deus,
Então me usa. Me usa. Estou aqui. Estou de pé. Coração sangrando, porque para eu entrar aqui hoje foi difícil. Mas estou aqui. Eu enfrento. O que eu mais pedia para Deus era não ver o meu marido indo embora, morrendo. Eu falava, nas madrugadas eu falava assim: Deus, não permita que ele morra perto de mim. Não permita, Deus. Por favor. O que aconteceu? Morreu diante de mim. E quando nós oramos para alguma situação, nós cremos que Deus vai falar assim. Cremos ou não cremos, igreja? Não é? A gente não fica esperando o não dele, a gente fica esperando o sim. Porque a gente crê. E a gente vai continuar acreditando em nome de Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, se um dia Deus falou não para você, ou se um dia você ouviu um não de Deus futuramente, que você lembre-se dessa palavra. E que você não deixe de servir ao Senhor por nada. Amém? Que você nunca saia da presença dEle por nenhum motivo. Que você não deixe Jesus pelo não que você recebeu. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe o seu futuro. Muitas pessoas deixam de servir a Deus porque não recebeu aquilo que queria. E na verdade, quando o Senhor começou e eu comecei a conversar com Deus, eu falei, acho que eu era uma mimada. Uma mimada. Quem sabe da minha vida é Ele. Quem sabia da vida do pastor era Ele. Eu era uma mimada, querendo algo. O Senhor não amou tanto o pastor que levou para Ele. O Senhor levou ele para Ele. E é nisso que eu tenho que me alegrar, é que Deus levou o pastor para Ele. O pastor está com Ele. Jesus falou não, Deus falou não para o filho dele. Quando o Senhor trouxe essa passagem para mim, falando, que está em Mateus 26, 39, que Deus falou não para o filho dele, eu falei, Senhor, imagina para mim, né? Quando Jesus ia para ser crucificado, Jesus foi no monte Getsemane ali, o Senhor orou. Jesus estava tão angustiado, com tanta dor na alma, que os poros começou a sangrar. E o que Jesus pediu para ele? Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas faça a sua vontade. Se o Pai Todo-Poderoso falou não para o filho, e aí eu falei assim, Senhor, me perdoa quando eu questionei. Às vezes o silêncio ou o não de Deus acontece dentro do próprio plano que Deus tem para nós, para mim, para você. O não de Deus, Ele está vendo o seu futuro. Nós desconhecemos o nosso futuro. Nós conseguimos enxergar até aqui. Agora, o futuro é Deus que conhece. Então, o não de Deus é sim para o seu futuro. Não interprete o não de Deus como abandono. O Senhor nunca nos abandonou. Ele estava ali comigo no choro, nos questionamentos, na hora do velório. Em todo tempo o Senhor estava comigo. E Ele está comigo e está com você. E nós precisamos estar preparados para o não de Deus. Com
compreender o não dele. Compreender, tentar compreender. A nossa visão ela é super limitada. Nós só enxergamos o momento. O amanhã não existe. Existe? Não. O amanhã é amanhã. Você não chegou. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se você vai sair da igreja e vai acontecer algo com você. Você não sabe. Você está aqui agora. É agora. O seu agora. É neste minuto. E eu quero dizer para você, igreja, aproveite o que você tem. Aproveite o momento que você tem. Aproveite o momento para você conversar, para você amar, para você buscar a presença de Jesus. Aproveite o hoje e o agora. Peça perdão se tiver que pedir. Ame sem reserva. Beije o seu esposo, sua esposa, seus filhos. Peça ajuda se você precisar também hoje. Conta o que você tem que contar hoje. Fala suas senhas. Cartão de crédito. Tá? Fala suas senhas. Para o seu marido, para a sua esposa. Fale suas senhas dos e-mails. Participe com ela ou com ele tudo que você tem. Não deixa nada para amanhã, porque o amanhã não existe. Amanhã não existe. Fala hoje. Converse hoje, se resolva hoje. Muda hoje. Perdoe hoje. Ame hoje. Porque talvez amanhã você sentirá saudade de beijar seu marido, de ficar com ele, de beijar seus filhos, de sentar à mesa, participar das refeições. Sentir saudade de falar, vontade de falar e não está mais aqui. Faça tudo hoje. Aquela história da gente deixar para amanhã não existe. Porque o amanhã pode não chegar. Amém? Conte tudo hoje. Enquanto nós vemos a morte, enquanto nós vemos o fim de tudo, o Senhor vê a eternidade. O Senhor não vê o agora. Deus vê a eternidade. A eternidade. E Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, não são os vossos pensamentos. A resposta que só compreendemos plenamente é na eternidade. Eu não compreendo agora porque o Senhor levou o pastor. Mas eu vou compreender na eternidade. E eu quero chegar lá. Então lá eu vou falar: Pai, se eu lembrar, falar: Pai, que situação que o Senhor me colocou aí. A igreja inteira estava orando. E eu creio que o Senhor vai me colocar naquela mesa linda com todos. E vai me contar: filho, o plano era esse. Você não tinha mente suficiente, energia suficiente, inteligência suficiente para saber o que eu ia fazer. E eu quero chegar no Valzinho e falar: ei, Valzinho, você vem antes de mim, cara. Não me esperou. A gente tinha um prometido, um combinado. Muitas vezes nós não compreendemos as coisas de Deus, mas o Senhor sabe o que vai acontecer diante. Jó, ele recebeu explicações da luta dele. Deus falou para Jó as explicações. Jó foi lá e falou e Deus respondeu.
Não, Deus só lhe deu a presença. Deus só manteve a presença dele na vida de Jó o tempo todo. Jó não precisaria entender o que estava acontecendo. Deus já tinha a história escrita, os planos certinho para Jó. E Deus fala para a gente: a minha presença te basta. Salmos 23 diz assim: ó Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isso que está escrito no original, na nossa Bíblia em português? Mas no original não está falando isso. No original está escrito assim: o Senhor é meu pastor, mas a presença dele não pode me faltar. Não está escrito que nada pode me faltar, porque então esse versículo está aqui em contradição. Tantas coisas nos faltam: dinheiro, saúde, não é? Vai buscar no original. Então é a presença de Deus que não pode nos faltar para a gente poder enfrentar as coisas que vêm. Amém, igreja? É a presença dele. Às vezes Deus não explica nada, mas continua sendo Deus. E a gente tem que ter isso. Ele continua sendo o meu Deus. A fé madura não depende de entender tudo para continuar o caminho, para continuar o propósito. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Você vê seu futuro? Não. Só ora por ele. Coloque o seu futuro diante de Deus todos os dias. Paulo ouviu: a minha graça te basta. Deus não prometeu remover a luta. Deus não prometeu remover a luta. A minha luta de quase 3 anos com o pastor, na Santa Casa, voltando aqui em casa, Deus não removeu a luta que eu tinha que passar com ele. Na verdade, eu já estava no processo de luto com ele, quando ele estava doente. O meu luto já aconteceu lá no primeiro diagnóstico. O Senhor, ele não moveu. O Senhor estava comigo ali no processo. Eu vi a mão de Deus, eu vi o cuidado de Deus, eu vi Deus fazendo, eu sentia. E ali o Senhor sustentava tanto ele quanto eu. Muitas vezes queremos que Deus tire o vale de nós. Mas Deus decide atravessar ele conosco. Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego, passou com ele. Então o Senhor passa conosco. Ele não tira você do problema. Ele não tira você do problema. Ele passa com você. A graça é apenas o perdão. A graça é força, sustento, consolo e a capacidade de continuar respirando quando pensamos que não conseguiremos. E a capacidade de continuar respirando quando pensamos que não conseguiremos, isso daqui cabe muito para mim. Porque quando nos primeiros dias do luto, eu pensava que eu não conseguia respirar, me faltava ar. Eu falei: eu vou morrer. Porque eu não conseguia respirar, de tanta dor. Mas o Senhor ali me sustentou, na ferida sangrando, no coração sangrando, na alma sangrando, o Senhor me sustentou. É possível chorar e continuar confiando, sim. A Bíblia nunca nos ensina que a fé é a ausência de lágrimas. Davi chorou, Jeremias chorou, Jesus chorou. A dor não é sinal de falta de fé. O sofrimento que sentimos não anula nossa confiança.
Podemos dizer: eu não entendo, mas continuo crendo. Quem ama sente ausência. O luto não é inimigo da fé, ele te encaminha para a fé. Deus, o não de Deus não é o fim da sua história, é o começo. A cruz parecia derrota, mas era o caminho para a ressurreição. Os discípulos de Deus, de Jesus, viram um fim. Eles acharam que ali era o fim. Deus estava escrevendo um novo começo. Quando Deus fecha um capítulo, Ele continua escrevendo a história. Nossa esperança vai além desta vida. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O servo de Deus, ele sofre em muitas áreas, mas ele continua com esperança de um dia melhor. Ele tem esperança. A morte não tem uma palavra final. Cristo tem a conclusão quando Deus diz: não. Continue confiando, continue adorando, continue caminhando, continue se aproximando cada vez mais de Deus. Talvez você aqui não tenha recebido o milagre que pediu, como eu. Mas ainda pode experimentar a presença daquele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias. A resposta que não teremos agora, compreenderemos na eternidade. Há uma certeza que permanece. O mesmo Deus que está conosco nos dias da celebração, da alegria, permanece conosco nos dias de luto, tristeza, de angústia. Enquanto não entendemos a sua mão, ainda podemos confiar em seu coração. Nós podemos confiar na mão poderosa de Deus sobre nós. Talvez hoje exista pessoas aqui carregando um não de Deus, uma oração não respondida, como esperavam, uma perda, uma porta fechada, um sonho interrompido, um casamento frustrado, um casamento que acabou e tantas outras coisas. Se você for aí, lá no fundo, você vai lembrar que você recebeu um não de Deus. E Deus nos diz: o Senhor não prometeu, Ele não prometeu a você que você entenderia tudo. Você não precisa entender de tudo. A graça dele te basta. Ele te prometeu que ficaria com você até o fim dos séculos. Isso é suficiente para nós. Se Deus disse não ao seu pedido, não significa que Ele disse não ao seu futuro. Seu futuro vai ser brilhante, se você continuar acreditando nos propósitos de Deus. A graça dele continua, a presença dele continua, a esperança continua e o Senhor continua sendo Deus de qualquer jeito. Ele é Deus e Ele conhece o seu futuro. Amém? Vamos orar?